galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane, sou professora de História. Estou aqui para continuar a correção dos PETs, tá? Os planos de estudos tutorados. Nós já falamos sobre o volume 1, semana 1, 2, 3 e 4. E agora nós vamos começar o volume 2, tá? Então, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, de comentar, principalmente se você for meu aluno. Comentar se você está entendendo, se não está entendendo, tá bom? Para que eu possa saber e já fazer outros vídeos para você, beleza? Mas vamos direto ao assunto. Aqui na semana 1, galera, nós vamos trabalhar o período paleolítico, tá? É o período da pré-história. Paleolítico é quando os homens ainda não tinham conhecimento algum, tá? O conhecimento deles era muito pequeno, então eles moravam em cavernas, eles se alimentavam de frutos, eles colhiam os frutos ali. Então, enquanto tinha fruto para colher, ele vivia naquele local. Depois, se não houvesse mais, se ele já tivesse colhido tudo que era visto nas árvores, eles iam para outros locais. Então, eles eram chamados de nômades, tá? Que viviam sempre fugindo em busca de alimento, em busca de um melhor local para estar vivendo naquele momento, tá? E basicamente eles viviam em cavernas mesmo, caçando animais, pescando, de maneira bem rudimentar, tá? Então nós vamos ver isso daqui. Durante a realização das atividades dessa semana, você terá a oportunidade de conhecer o modo de vida no período paleolítico. Esse período também foi nomeado pelos historiadores como período da pedra lascada, uma vez que os povos que viveram nessa época não dispunham de técnicas avançadas para o polimento de pedra. Na verdade, eles utilizavam a pedra e iam batendo uma na outra, tá? Para poder lascar. Por que lascar? Porque ela ficava com um corte. Poderia utilizar aquela pedra para cortar alguma coisa, para cortar um alimento, tá? Ou utilizava aquela pedra em flechas, utilizava aquela pedra em machadinhas, para poder trabalhar mesmo que eles tinham na época, tá? Então era pedra lascada por isso. Eles lascavam uma pedra na outra até ela ficar com um corte. Além disso, viviam como nômades, ou seja, não tinham lugar fixo para se estabelecer. De acordo com as suas necessidades de se alimentar, migravam de região para região. É o que eu falei. Eles viviam em uma determinada região enquanto tivesse alimento. Enquanto eles encontrassem frutas nas árvores para colher, enquanto eles encontrassem animais para poder matar e se alimentar, eles ficavam naquela região. Quando não houvesse mais, eles iam para outro local. Por isso que eles estavam sempre morando em cavernas, que era o mais fácil para eles ali de se movimentar. Uma das grandes descobertas desse período foi o fogo, que mudou completamente o modo de viver desses seres humanos. Você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre o período paleolítico. Provavelmente você já viu algum filme que fala sobre o paleolítico. Um exemplo é o dos Croods, tá? Fique por dentro dos conceitos. O que é nômade? Pessoa que não possui moradia fixa, ou seja, viviam mudando com frequência para atender às suas necessidades, como por exemplo, a de se alimentar. Sedentários. O que é de sedentários? Pessoas que possuem moradia fixa, geralmente por terem a habilidade de produzir sua alimentação. Arte rupestre, conjunto de desenhos, pinturas, inscrições produzidos pelo homem da pré-história. Esse tipo de arte geralmente era manifestado dentro de cavernas e outras superfícies rochosas. Pode ser encontrado em vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Piauí. Por meio do estudo dessa arte, é possível compreender como esses homens desse período viviam. Galera, a arte rupestre era basicamente a escrita em cavernas, tá? Então eles desenhavam ali o modo que eles viviam na época. Você pode observar, por exemplo, se você pesquisar na internet alguma imagem de arte rupestre, vocês vão ver que eles desenhavam os animais, desenhavam eles caçando os animais, desenhavam ali a forma que eles estavam vivendo mesmo, tá? Era como se fosse um registro da vida cotidiana deles. Povos caçadores e coletores. São os povos que dependem exclusivamente da prática da caça e da pesca para a sua sobrevivência. Os povos do Paleolítico são conhecidos como caçadores e coletores, porque eles simplesmente caçavam e colhiam para se alimentar.
e uma outra teoria que é tecnologia. Conhecimentos que permitem fabricar objetos, modificar o meio ambiente e criar soluções para as necessidades humanas. Esses povos do Paleolítico não dispunham de tecnologia, tá? Eles utilizavam o que eles tinham na época mesmo. Lembramos que neste material você pode consultar o seu livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo, tá? Então, como vocês não estão tendo aula presencial, vocês podem pesquisar na internet, podem pesquisar em livros, que você achar mais fácil. Mas vamos lá. Número 1. Sobre o Paleolítico, responda as questões. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para a sua sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos? Fácil, né, galera? A gente já viu isso aí no textinho antes. Os povos do período da Pedra Lascada ficaram conhecidos como nômades, já que não se fixavam em lugar nenhum e estavam sempre se mudando em busca de alimento. Então, eles eram nômades porque eles viviam nas cavernas e estavam sempre mudando de lugar para poder encontrar alimento. Para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Como eram esses instrumentos? De que eram feitos? Coloquei aqui, galera, os instrumentos utilizados nos trabalhos de alimentação e defesa tinham como matérias-primas lascas de pedras, por isso que eu falei lá que eram pedra lascada. Então, lascas de pedras, ossos, madeira e marfim. Era isso que eles utilizavam para fazer os instrumentos deles. Os instrumentos como objetos cortantes, machadinhas, todos os instrumentos que eles precisassem na época. Eram instrumentos extremamente rústicos, com uma forma que não tão elaborada, mas que serviam aos propósitos desses povos nômades. Então, eles utilizavam um moinho manual, que era uma espécie de pedra, que eles iam amassando os farelos, tá? Então, eram bem rudimentares. 2. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e, logo em seguida, responda a questão. O fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pode comer um bom churrasco de dinossauro, tomar uma boa sopa, peixe assado, batatas, etc. Além de ser útil para esquentar a comida. Vocês viram aqui, ó, que o pileco está esquentando a comida com fogo. Além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? Gente, se eles eram nômades, se eles estavam sempre mudando de local, logicamente, eles, como eu falei, eles viviam em cavernas. Para que será que eles utilizariam o fogo? Galera, o fogo foi uma descoberta imensa naquela época. Sabe por quê? Porque com o fogo eles poderiam expulsar animais, espantar os animais selvagens, utilizando o fogo. Poderiam utilizar o fogo também para viajar de noite, mesmo porque eles eram nômades, né? Então, eles poderiam viajar durante a noite também, utilizando fogo para clarear. Poderiam se esquentar, porque nós estamos falando de uma época em que o clima era muito gelado. Então, eles poderiam utilizar o fogo também para se esquentar. Então, o fogo ali foi extremamente útil. Coloquei aqui para vocês. Durante o período paleolítico, o clima era bastante gelado e as pessoas precisavam se abrigar em cavernas. Nesse sentido, o fogo foi extremamente importante para que esses povos pudessem se aquecer, espantar os animais selvagens e iluminar a noite, tá? Não se esquecendo que, como está ali na figurinha, eles também utilizavam, logicamente, para esquentar suas comidas. 3. A arte rupestre é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem. Como vimos, esse tipo de arte se iniciou no período paleolítico e está presente em todos os continentes. Pesquise na internet ou no livro didático uma imagem de uma pintura rupestre encontrada em algum sítio arqueológico do Brasil ou do mundo.
Após escolher a imagem, você deverá reproduzi-la como se estivesse confeccionando no período paleolítico, simulando a situação vivida por esses povos. Aqui, gente, ele dá, na atividade 3, ele dá uma dica de como fazer uma arte rupestre, tá? Ele quer que você encontre uma arte rupestre na internet, é fácil, é só você digitar lá no Google arte rupestre, você vai encontrar vários exemplos, e ele quer que você desenhe essa arte como está lá, tá? Então você vai fazer o desenho. Logicamente, ele queria que você reproduzisse, simulasse a situação vivida no Paleolítico, onde eles não tinham lápis de cor, como a gente tem hoje, não tinha canetinha, não tinha papel, tá? Então, você não vai, logicamente, escrever na parede da sua casa, porque lá eles escreviam nas paredes das cavernas. Não escreva na parede da sua casa, senão seu pai e sua mãe vão te xingar, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderno, vai lá desenhar no seu caderno uma arte rupestre, tá? Ele pede aqui para utilizar basicamente o que os povos do Paleolítico utilizariam na época, que seriam pegando de tijolo, utilizando tijolo para poder desenhar, ou um carvão para poder desenhar. Então, se você encontrar na sua casa, isso são materiais fáceis, né? Um carvão, vai que você fez algum churrasco aí, né, recentemente, então você tem um pedacinho de carvão, ou você pode pegar o tijolo e tentar desenhar com o tijolo, tá? Então, é reproduzir, simular a situação vivida no Paleolítico. Eu peguei aqui um exemplo para vocês de uma arte rupestre. Como eu disse, vocês podem encontrar várias artes aí no Google, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Normalmente eles desenhavam animais. Então vocês vão encontrar imagens com animais ou com homenzinhos mesmo, aqueles de palitinho que a gente está acostumado a desenhar, tá? Ou desenhavam eles quando estivessem caçando. Então são pinturas bem fáceis de fazer, tá? E se você não encontrar o tijolo ou o carvão, tenta desenhar utilizando essas cores, o marrom, o preto, o vermelho, eram as cores que eles utilizaram, tá? Então a semana 1 a gente encerra por aqui, muito tranquilo. Próxima semana a gente vai continuar falando sobre o período da pré-história, tá? Então, galera, até mais para vocês. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar aqui no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo.